Eu chego em casa gritando que é pra dar tempo da minha esposa esconder o amante dela e ela jura que eu não sei sobre ele. E enquanto isso, eu pego a mãe e a irmã dela. Só que o problema é que a querida embuchou. A querida está prenha e não se sabe de quem que é o pai, porque eu sei que ela furenfa com o outro. Então como é que fica essa situação? Eu não vou criar filho dos outros. Aí virou uma grande confusão. A família da minha esposa nunca prestou. Nesse relato nós somos um macho. E eu venho de uma cidade muito pequena, interior. Continuei nessa cidade, arrumei um emprego, graças a Deus eu ganho muito bem. E a minha sogra, ela trabalhava num cabaré que tinha na minha cidade, que ela só saiu de lá porque ela ficou velha. Ela tem 2 filhas, a minha esposa, que é a mais nova, e tem a mais velha. E ninguém sabe se quem é o pai, porque a minha querida da minha sogra furenfava sem camiseta, não sei como que não pegou uma doença no rabo. Não sabe quem é o pai, criou as 2 meninas, trabalhou a vida toda ali no cabaré. A mais velha começou a trabalhar lá também quando fez 18 anos, todo mundo sabia. E a mais nova, que veio a ser a minha esposa, parecia ser a única assim que deu mais certinho, né? Eu conheci ela na missa, sabe? A mulher ia pra missa. E aí eu falei, bom, tá aqui, né? Apesar dela ser bem julgada, assim, pela família dela, né? Eu falei, não é porque a família dela não presta todinha que a querida não vai prestar. Comecei a conversar com ela, porque ninguém botava fé na menina. A menina linda. Começamos a ficar e começamos a namorar. Ela sempre se mostrou ter ali, amor, um caráter impecável. Nunca me deu motivo pra nada, nunca duvidei de nada em relação a ela. E aturava ali a família dela, que assim, não prestava muito, né? A irmã dela era o Comentário, conhecida como Boquinha de Veludo. Rapidamente eu resolvi me casar com ela, né? Pra poder tirar ela dali daquele meio. Mobilei toda uma casa, fomos morar assim razoavelmente perto da mãe dela, porque ela era agarrada na barriga da mãe dela. Só que tinha um mercadinho, era tipo um mercadinho lá perto de onde nós morávamos, que nós mandávamos uma lista e todo mês ele entregava na porta da minha casa. O mercadinho tinha um dono, que era o seu Antônio, e seu Antônio começou a entregar pessoalmente as compras na minha casa. Família. Curso de comento pra parte 2 da blogueira. Eis que seu Antônio, dono do mercadinho, tinha vários funcionários, mas ele adorava entregar pessoalmente as compras na minha residência. Vez ou outra eu cheguei do trabalho assim um pouco mais cedo e encontrava seu Antônio lá, entregando as compras que eu fazia de 15 em 15 dias. Às vezes eu fazia semanalmente, dependia assim, às vezes eu mandava uma lista de coisas que tava faltando. Seu Antônio começou a ir lá com o próprio carro dele, deixar as compras dele, sendo que ele tinha até frete, mas ele ia com as compras, com o carro dele. Chegava em casa do serviço, cansado, tava minha esposa tomando café com o seu Antônio na mesa. Eu falei, gente, que estranho. Só que era cidade pequena, eu conhecia o seu Antônio desde pequeno, ele era bem mais velho que eu, bem mais velho que ela, que eu já era mais velho que ela. Seu Antônio tinha idade pra ser avô dela. Só que seu Antônio era inteirão, sabe? E ele tinha uma coisa, assim, que as pessoas, assim, talvez gostassem um pouquinho, que era a questão do cash money. Comecei a estranhar aquilo. Falei, gente, será que seu Antônio tá chegando cedo aqui todo o tempo? Tá tomando café com a minha esposa? O que tá acontecendo? Um belo dia, saí um pouco mais cedo do meu trabalho. No dia que eu pedi a compra, eu fiz questão de pedir semanalmente. Pedi e fui. Cheguei, tipo assim, eu pedi a compra, mandei a lista, liguei lá pro mercadinho, pedi. Falaram que ia entregar, eu corri pra casa. Seu Antônio já tava cansado de estar lá, a lista já tava pronta, já tava com tudo lá. Eu entrei, vi o carro de seu Antônio na porta, dei a volta na casa, a janela sempre ficava aberta, porque minha esposa querida gostava das coisas arejadas. Então eu dava a volta assim, cheguei na janela do meu quarto totalmente escancarada, assim, amor. Quem passasse ali, só que tipo assim, era por trás da casa. Então as chances de alguém ver era tipo impossível. Entrei assim por detrás. E cheguei assim na janelinha, botei o coquinho assim, vi minha esposa na maior furefação com o seu Antônio, amor, que tava fazendo coisa de borboleta paraguaia pendura no teto. Aí vocês vão achar, meu Deus, você fez um escândalo? Claro que não. Óbvio que não. Porque eu venho de uma cidade muito pequena, bem esquecida assim por Deus. E lá as pessoas são o quê? Preconceituosas. Quando o homem é corno, ele é mais zoado do que a mulher que traiu, amor. O homem fica mais de errado do que a própria mulher. Fala que o homem não deu conta dentro de casa, que o homem não presta na forenfação, por isso que foi corno. E você fica de boizão, de tufão, o resto da sua vida. Eu falei, não vou ficar gado marcado não. Não vou mesmo. Fiz o sonso. Peguei meu carro, voltei pro trabalho. Gravei, obviamente dei uma gravadinha assim, porque é que a gente gosta de ter provas. Naquela noite, falei que ia chegar mais tarde no trabalho. Fui no cabaré, dei um cash money, peguei a irmã, falei que não era pra contar pra ninguém. E aquelas duas ali, a mãe e a sogra, a mãe e a filha, aquela história assim, quem paga mais leva. Então fui lá, furefei com ela, assim, juntei umas provinhas contra a irmã, mas passei aí lá quase toda noite. Comecei a visitar mais minha sogra, que não prestava. Minha sogra, gente, ela não valia uma pipoca estourada. Comecei a visitar mais minha sogra, fui dando em cima dela e tratando a minha esposa na maior normalidade do mundo, como se nem tivesse chifre na minha cabeça, que eu nem fui um tufão. E ela era uma boa esposa, sabe? E ela furefava comigo, gente, a bicha era saca, a bicha só furefava comigo toda noite. Era água e varinha de rock, de como é que a mulher ainda dava. Como é que pode? Como é que a pessoa ainda tinha pra dar no couro com o outro? Não tinha.
Mas ela arrumava um jeito. Aí fui cantando a minha querida da minha sogra, consegui pegar minha sogra. Juntei umas provinhas também, que eu estava furefando com a minha sogra, e fiquei na minha. Porque na minha cabeça é o seguinte: uma hora isso vai vazar, porque a gente mora em cidade pequena. Então, quando vazar, eu vou falar, eu era chifrudo, mas eu pegava a irmã, eu pegava a mãe, eu sabia, entendeu? Eu ia inventar uma historinha que ficasse bom pra mim, que é pra eu não sair de tufão e ser zoado o resto da minha vida. Porque é melhor eu falar que eu traía ela pra caramba e ela pegou outro pra poder me fazer raiva, do que eu sair de tufão, porque eu realmente não traía ela até então. Eu era um homem fiel. Gente, a minha raiva é que eu era fiel. Só que aí um belo dia chega do trabalho e ela fez toda uma surpresinha pra dizer que estava grávida. Só que quando eu observei ela com o seu Antônio, ela estava sem camiseta com o seu Antônio. Só que virou uma confusão, porque a gente veio a descobrir quem era o pai. Curte, comenta pra parte 3 pra ajudar a blogueira. Quando ela veio fazendo toda a surprise dizendo que estava grávida, sendo que eu tinha, né, eu antes da champanhe estourar, eu retirava-me, eu fiquei pensando, beleza, isso não é seguro, pode ter acontecido da criança ser minha, ser um acidente, eu não ter percebido, ou pode ser de seu Antônio, e eu não vou criar a filha dos outros. E aí ela veio, fez toda uma surpresa com um balão, não sei o que, botou aquela música. Na bruma leve das manhãs que vem do caminho de rosa em cima da cama, uma caixinha com teste assim de gravidez, roupinha e sapatinho, e ela chorando, mãe, estou grávida, você vai ser pai, que não sei o que. Eu já olhei pra cadáver. Tu não fez isso comigo, não, criatura. Tu vai meter esse 7 pra mim, sendo que eu sou 14. Ela falou, o que você tá falando, amor? Que ignorância é essa? Achei que você ia ficar feliz, seu sonho é ser pai. Meu sonho é ser pai de um filho meu, não um filho de seu Antônio do Mercadinho. Aí ela falou, do que você tá falando? Como assim, Antônio do Mercadinho? O que foi? Que não sei o que. Peguei meu cell phone e só botei no vídeo dela ali, ó. Seu Antônio ali se macetando. Eu botei, falei, e aí, querida, vai falar o quê? Não faz a Franciele, não. Os olhos dela, gente, esbugalhou, que a mulher falou. A pressão dela caiu ali. Não, ela falou um pouco de arrasta. Ela começou a chorar, falando que podia me explicar, que ficou carente. Eu fico carente como, querida? Se todos os dias e furefávamos. Tava carente de quê? Carinho eu te dou. Dinheiro eu te dou. Varinha de roca eu te dou. Ficou carente do quê? Levava ela pra sair, fazia de tudo pra mulher. Mulher linda, maravilhosa, amava ela. Mas me mantendo ali no Frozen pra eu não ficar de tufão pra cidade toda. Liguei pro seu Antônio, mandei o seu Antônio comparecer na minha residência. O seu Antônio chegou, fui pra cima dele, dei um estabefe nele. Depois que eu dei um estabefe nele, peguei e botei ele sentado na cadeira. E falei, olha, querido, sabemos aqui o que tá rolando. O senhor não precisa nem tentar negar nem falar nada, não. Mas, ó, tá grávida, tá prenha, que é surpresa, velas e tal, flores. E não sabemos quem é o pai, porque eu sei muito bem que ela furefa com você sem a tal da camiseta. Vamos fazer o teste ou vamos fazer o quê? Seu Antônio ficou, tipo assim, meio chocado. Seu Antônio não tinha filho, então ele meio que tava feliz. Acho que seu Antônio queria que o filho fosse dele. Falou que ia pagar pra poder fazer o teste, né, antes do neném nascer. Um negócio que custa, tipo assim, gente, 5 mil. Eu não pagaria. Pois não sai o resultado do teste, o filho não era meu nem do seu Antônio. Aí foi eu e o seu Antônio botar a querida contra a parede. Ela ainda tava morando lá na minha casa, mas eu saí pra ir pra casa do meu irmão. Deixei ela lá enquanto a situação não resolvesse, porque a cidade toda ficou sabendo. Eu espalhei o vídeo, os que eu tinha, né, em relação à mãe dela, à irmã dela, né, falei que ela tinha me chifrado porque eu tava chifrando ela com a família toda dela, enfim, não fiquei de corno não, graças a Deus. E aí, quando a gente foi questionar a bonitinha da tapioca por que o filho não era nem meu, do seu Antônio, então ela tava furefando com mais alguém. Não, ela tava furefando com uma galera. O cabaré que a irmã dela trabalhava funcionava de noite, porque a galera, amor, era meio-dia, a galera tava lá furefando. A querida não fazia participação especial, ninguém sabia que era ela, porque ela usava máscara, peruca, furefava com Deus e o mundo também, igualzinho a mãe e a irmã dela, ninguém sabe de quem é o filho, muito menos ela. Aí faz o quê? Convoca a cidade toda pra saber quem é o filho? Ela mesma falou que tinha vários clientes, ela ia durante o dia quando eu não estava trabalhando e quando ela não estava furefando com o seu Antônio pra poder fazer um extra. Eu expulsei ela da minha casa, né? Botei ela pra fora com todas as tralhas dela. Seu Antônio pegou ela, botou dentro de um carro, levou pra casa dele, assumiu a criança e tá com ela. Mas a criança é filho do Cadinho, Cadinho de um, Cadinho de outro. Ela já tentou voltar comigo várias vezes, já tentou trair o seu Antônio comigo. Seu Antônio vive chifrando ela também. Vez ou outra, ela faz ponto lá no cabaré, seu Antônio sabe, finge que não sabe. E é isso, gente. Foi assim. Um belo dia eu acordei e tinha um monte de polícia em frente a uma casa que ficava na minha cidade, bem afastada das outras. Gente, mas era muita gente, muita gente. E era um entre-sai com os sacos. E voltava, e vinha delegado, e vinha isso, e vinha aquilo. E a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo, porque era bem cedinho. Vocês não têm noção. Eu morava numa cidade muito pequena, hoje em dia eu já me mudei, não moro mais. Essa minha cidade, as pessoas eram bem simples e bem humildes, sabe? Tipo assim, sabe aquelas pessoas bem ignorantes mesmo? Que não entendia de muita coisa, sabe? Era uma cidade que não era evoluída, por isso que eu saí de lá. Tinha uma casa onde eu morava, que era uma casa que ela era, tipo, não era uma casa velha, mas ela também não era uma casa nova. Só que era uma casa que ninguém sabia quem morava lá.
Tipo assim, os últimos donos tinham saído dessa casa e ninguém comprou, não que ninguém tivesse ficado sabendo. Ela meio que tava abandonada. Nunca se viu nenhum barulho lá, nem luz, nem nada do tipo. A gente só sabia que a casa estava abandonada, mas que ela não estava abandonada, porque vez ou outra, e uma pessoa lá entrava na casa e tal, e depois saía. Mas assim, parece que era só pra dizer, olha, não estamos abandonados, era bem raro. O tempo foi passando e a ida dessa pessoa começou a ficar mais frequente, que a cidade toda começou a comentar, vocês estão vendo que aquele homem entra ali, sai e tal, tá ficando mais frequente, ele vinha só de vez em quando, agora ele tá vindo sem. Mas a gente acabou deixando isso pra lá, a casa seguia, né, abandonada, assim, ninguém morava, não tinha energia, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas quando eu tinha mais ou menos os meus 17 anos, a cidade já tinha esquecido, gente. Tipo assim, não era realmente importante porque não se tinha nada lá. Um belo dia eu acordei de manhã, né? Eu não tinha ido pra escola nesse dia, eu já tava quase me formando. Eu lembro que tinha um barulho muito alto de carro passando, assim, correndo pela minha rua. Eu falei, gente, o que é isso? Porque onde a gente morava não tinha policiamento, sabe? Ia uma viatura, vez ou outra, assim, que vinha de outra cidade só pra dar aquela rondada, assim, pra dizer que veio e depois ir embora. E aí eles passando, correndo, acordou quase que a cidade inteira. E eles pararam tudo nessa casa que ficava lá onde Judas perdeu a bota assim da cidade. A cidade já era interior, a casa era mais ainda. Vocês não têm noção do que aconteceu. Com todo aquele barulho, né, obviamente que a cidade toda acordou, a gente saiu assim pela janela, viu a direção que ele tava indo, os carros estavam indo, saiu todo mundo assim pra fora. E eles pararam na frente da casa, né, dessa casa meio que abandonada. Em frente a essa casa tinha uma vizinha que ela tava lá chorando muito e tal, e tinha uma menininha do lado dela. Gente, todo mundo foi pra lá, fez aquela roda, sabe? A polícia botou aquelas fitas tentando afastar as pessoas, e a senhora chorando. E aí ela saiu, a senhora deixou a menininha lá com os policiais e saiu. E aí ela veio contar pra gente o que tinha acontecido. Aquela menininha simplesmente conseguiu, aquela menininha que tava abraçada com essa vizinha, simplesmente conseguiu sair dessa casa, não sei por onde. Ela conseguiu sair, ela tava toda maltrapilho, sabe? Tipo assim, parecia que ela tava muito suja, que ela não tomava banho há muito tempo. Ela tava com um cheiro muito forte, mas mesmo assim a vizinha tava lá agarrada nela, porque, né, uma situação dessa. Gente, a menininha saiu da casa. Ela devia ter mais ou menos assim, uns 13 anos, sabe? Era bem novinha. E correu na primeira casa que ela viu, que era em frente, né, a essa casa que era dessa vizinha. Começou a bater na porta desesperada, começou a gritar e tal. A vizinha saiu, né, quando escutou. E a menininha começou a chorar, pedindo ajuda, falando que ela estava presa ali naquela casa há anos, junto com outras meninas, que ela tinha sido quando ela era muito nova, porque desde que ela se entende por gente, ela tava ali dentro, que tinha outras meninas, tinha muito mais meninas com ela, umas já tinham ido embora, que ninguém sabia pra onde, mas que tinha, tipo assim, umas 15 meninas lá dentro, que elas viviam na parte de baixo da casa, que elas nunca tinham subido pra cima, assim, da casa, pedindo pra poder ligar pra polícia, em desespero e tal, não sei o quê. E a senhora se assustou, né, muito, começou a ligar pra polícia, falando dessa denúncia e tal, falando que deu o telefone pra menininha, a menininha contou mais ou menos o que tava acontecendo, e isso era bem cedinho, a polícia correu pra lá pra poder ver o que tava acontecendo. Arrombaram a porta toda, né, da casa, desceram e acharam mais ou menos cerca de 15 meninas realmente lá, todas vivendo, assim, situações insalubres, basicamente presa nesse porão. Parece que esse cara que tinha ido visitar lá, tinha passado lá de madrugada e levado uma das meninas, e acabou deixando alguma coisa aberta, alguma coisa assim do tipo frouxa, e a menina conseguiu escapar. As meninas, né, foram todas retiradas, foram levadas para abrigos, algumas meninas foram devolvidas às suas famílias. Só que na época, gente, era uma época que não tinha muito essa questão de mídia, sabe? Acho que não acharam mais a família, foram para lares ou foram adotadas, acho que era menorzinha porque tinha criança, tinha adolescente, tinha de todas as idades. O cara nunca mais voltou, né? Ninguém nunca mais achou. Ele simplesmente estava vendendo as meninas para velhos. Era basicamente humano, só que ninguém nunca descobriu quem foi ou onde é que estava a pessoa e tal. E, gente, nós ficamos horrorizadas porque isso acontecia na nossa cidade e ninguém sabia. E como elas viviam na parte de baixo da casa, realmente não tinha nenhum tipo de barulho e não tinha luz, não tinha nada. Então, realmente, ninguém nem suspeitava. Aquilo foi o comentário da cidade por muitos anos, né? Eu me mudei de lá, nunca mais eu tive notícias. A casa foi demolida. E, assim, gente, que loucura. Quando eu virei GP, eu quase fui de arrasta, quase fui presa. Isso tudo porque eu quis ajudar uma pessoa. Então, se vocês estão achando que é só dinheiro fácil, mil maravilhas, siga ligando essa história. Quando eu
tinha 16 anos, a minha avó, ela veio falecer. E eu morava com ela, sabe? Eu não dava muito bem com a minha mãe, com meu padrasto, na verdade. Então eu preferi não morar com ela pra não atrapalhar o casamento dela e fui morar com a minha avó. E quando a minha avó faleceu, eu preferi não voltar pra casa da minha mãe, justamente por eu não me dar bem com meu padrasto. Então nós decidimos que eu ia continuar morando na casa da minha avó e que a minha mãe iria me ajudar em tudo. Ela pagava a minha conta de água, a minha conta de luz, ela me dava comida. E eu, como era de menor, vivia fazendo alguns bicos pra poder ajudar em algumas coisas. O tempo foi passando ali naquela situação, até que um amigo meu que estudou comigo quando eu era nova, me mandou mensagem falando que tava com saudade de mim, que tinha tempo que a gente não se via. Nessa época eu já estava com 17 anos e eu comecei a contar pra ele a minha vida, o que tava acontecendo. Ele contou a vida dele também. E aí ele me fez uma proposta de emprego, né, pra eu trabalhar como GP. Só que eu falei que eu não queria, que eu não era daquilo e tudo mais. Logo em seguida, a minha mãe começou a ter uns problemas financeiros e eu fiquei sem energia. Ela não conseguiu pagar a minha luz, eu não tinha dinheiro e eu mandei mensagem pra esse amigo desesperado, falando pra ele, cara, eu preciso de dinheiro, então eu vou aceitar por uma noite só pra eu poder pagar a minha conta que tá em atraso. Ele falou que tudo bem, eu fui, né? Foi bem tranquilo, foi bem mais tranquilo do que eu achei que seria. Eu consegui muito mais dinheiro do que eu realmente precisava e foi um dinheiro muito fácil. Isso de ser um dinheiro muito fácil cega a gente, principalmente quando a gente é nova. E ele tinha me oferecido esse trabalho antes de eu conseguir um emprego. Ele, ó, enquanto você não consegue um emprego, fica nesse trabalho aqui, eu tenho uns contatos e tal, já vou te colocar com umas pessoas certas que pagam bem. Eu acabei não aceitando, mas eu cedi em relação à minha conta. O meu erro foi ceder. Eu paguei todas as minhas contas, fiquei ciente do dinheiro que eu ganhava, ele começou a me oferecer cada vez mais e eu fui topando. E aí eu não parei mais, eu ia direto, comecei a ganhar muito dinheiro e fui morar com esse meu amigo em outra cidade. Gente, daí pra lá é só ladeira abaixo, curte, comenta pra ajudar na parte 2. Com isso, né, de eu ter ido morar na outra cidade, a minha mãe o tempo todo me ligava, falando pra eu voltar, pra eu ir morar com ela, e eu não queria, porque quanto mais eu fazia, mais dinheiro eu estava ganhando. Quanto mais dinheiro eu ganhava, mais coisas eu tinha, e a ganância foi me cegando, porque eu queria cada vez mais. Eu comecei a ter roupa de grife, eu comecei a viajar, eu comecei a ter bolsa, eu comecei a ter sapatos, tudo que eu nunca tive. E cada vez mais eu queria mais. Até aí tava tudo bem, eu tava morando com esse meu amigo, ele tinha as treta dele, né? Basicamente, ele agenciava um monte de meninas, né? Meio que assim, no escondido. E aí uma amiga minha, né? Tudo começou a desandar quando uma amiga minha de 14 anos, eu com os meus 17, me mandou mensagem perguntando se ela podia passar um tempo comigo. Ela tava sabendo que eu tava morando sozinha. Segundo ela, a avó dela tinha expulsado ela de casa. E ela perguntou se podia passar um tempo comigo. Só que essa menina, ela tinha mãe. E aí eu falei que ela podia, desde que a mãe dela autorizasse. Ela falou que tudo bem. Eu liguei pra mãe dela, a mãe dela autorizou e ela foi morar comigo, né? Foi passar uns dias comigo. Ela foi pra minha casa pra passar 3 dias. Gente, foi passar 3 dias. Só que aí os dias foram se passando, começou a vir meses. Eu gostava muito da companhia da menina. Ela fazia de tudo comigo, sabe? Menos PG. Eu sempre conversei com ela, eu sempre falei pra ela como aquilo era errado e como que muitas vezes era difícil. Então eu não aceitei que ela se envolvesse naquele meio, apesar dela saber que eu estava naquele meio, eu não aceitei. E o meu amigo, ele continuava lá morando com a gente, né? Ela não se envolvia, ele também não se envolvia em relação a ela, porque ela estava sobre a minha responsabilidade, né? Só que toda quarta e sexta eu ia atender uns clientes que eram nos locais específicos e era bem longe de onde a gente morava, sabe? Eu atendia eles, depois eu ia pra academia, ou seja, eu ficava o dia todo fora de casa. Na minha casa tinha câmera, só que eu nunca senti necessidade de olhar. Eu confiava nos dois, né? Tanto nesse meu amigo quanto nela. Quanto os dias, que era quarta e sexta, que eu ficava sozinha, que eu ficava longe, ela ficava em casa o dia todo com ele. E aí as minhas coisas simplesmente começaram a sumir, sabe? Coisa de mulher, roupa, bolsa, sapatos, minhas coisas simplesmente começaram a sumir. Eu, toda vez que notava que alguma coisa minha tinha sumido, questionava ele, questionava ela, e ninguém sabia de nada, ninguém nunca via, e eu comecei a achar que era tipo coisa da minha cabeça, sabe? Só que começou a sumir muita coisa, e a gente nunca quer desconfiar das pessoas que a gente confia. E coisas caras, sabe, gente? Começou a sumir muitas coisas caras. Fora isso, começou a acontecer umas coisas diferentes. Eu chegava em casa, meu banheiro tava todo molhado, a minha cama estava bagunçada, fora as coisas que estavam sumindo. E eles sempre se faziam de desentendidos, não sei de nada, coisa da sua cabeça. Tá bom. Até que eu completei 18 anos, e de 18 anos a minha amiga me deu um short muito lindo, branquinho, era extremamente caro. Chegou o dia da minha festa, quando eu peguei o meu short pra poder usar, ele simplesmente estava podre. Gente, no lugar onde ficava a chambrisca, ele estava verde,
fedia muito. Eu fui em cima da menina, né? Porque só podia ter sido ela que tinha usado o meu short, essa minha amiga. E eu comecei a brigar com ela por ela ter usado, por ela ter deixado o meu short extremamente sujo. Comecei a falar dessa sujeira que tava, né? Totalmente esverdeada, que isso era muito estranho e tal, que isso não era cor de corneta e tal. Virou aquele bafafá. Discutimos, ela foi pro quarto dela, eu fiquei revoltada. E quando eu deitei na minha cama, que eu coloquei a mão debaixo do meu travesseiro, curte e comenta pra parte 3 pra ajudar a blogueira.